Você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 6. Inicialmente, leremos 2 versículos. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12. Hebreus, capítulo 6, versos 11 e 12. Nos diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O tema da nossa meditação é esse: o milagre da espera. O milagre da espera. Você sabia que esperar é um milagre? Sem espera, não há milagre. E essa é uma área que o Senhor precisa trabalhar na minha vida. E essa é uma área que o Senhor precisa trabalhar na nossa vida. E é importante nós sabermos e entendermos que a espera, ela é uma marca de cristãos maduros. Cristãos maduros. Cristãos que estão crescendo na fé, amadurecendo na fé, são cristãos que aprendem a esperar. O autor de Hebreus nos diz que uma pessoa, ela herda as promessas de Deus, ela vê as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, através da fé e através da longanimidade. Sem a fé e sem a longanimidade, não experimentaremos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Para que a gente possa aproveitar um pouco mais desse texto, é importante que eu lhes dê um pouco do contexto da carta aos Hebreus. Os destinatários desta carta eram pessoas que estavam sofrendo por causa da sua fé. Eram pessoas que estavam sendo provadas duramente na sua fé. Eram pessoas que estavam sendo desafiadas a exercer a sua fé no Senhor. Não é à toa que o autor de Hebreus, no capítulo 12, nos diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Visto que temos uma nuvem de testemunhas, o capítulo 11 nos fala dos heróis da fé. Pessoas que andaram pela fé, pessoas que viveram pela fé, pessoas que enfrentaram as adversidades da vida com fé, sem perder a fé. O autor de Hebreus, ele está destinando esta carta para pessoas que muitas vezes estavam sendo tentadas a desistir, a desanimar. E num determinado momento da carta, o autor fala: olha, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que andam para trás. Essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque é aquele que tem fé, é aquele que é longânimo, que herda as promessas de Deus.
E nós queremos ser desafiados nesta manhã a sermos esses cristãos que têm fé, esses cristãos marcados pela longanimidade, esses cristãos marcados pela espera no Senhor, pela espera do cumprimento da palavra do Senhor na sua vida. É mais do que ficar numa espera de um banco, é mais do que ficar na espera de um caixa do comércio, é mais do que ficar na espera de uma repartição pública. A espera aqui nos diz respeito àquele que espera na palavra de Deus, é aquele que espera nas promessas de Deus, é aquele que espera naquilo que Deus falou, aquilo que Deus fala na sua palavra. Que nós sejamos desafiados a viver uma vida marcada pela espera, entendendo que a espera em si, ela já é um milagre. O milagre da espera. O que teria o Senhor a dizer ao nosso coração nesta manhã sobre esse tema? Se você puder ter o trabalho de olhar o verso 9. O verso 9, aí do capítulo 6 mesmo, nos diz assim: quanto a vós outros, me parece que aqui ele está se dirigindo a um grupo especial desta carta, dos destinatários desta carta. Quanto a vós outros, parece que ele se dirige a um grupo especial, um grupo que estava sim perseverando, um grupo sim que estava esperando, um grupo sim que estava trabalhando na obra do Senhor, um grupo sim que estava sendo incansável. Por quê? Porque havia um outro grupo que havia recebido a palavra da mesma forma que esse grupo aqui. E no contexto do capítulo 6, há uma analogia. Ele fala da chuva que cai sobre uma terra, e é grande aquela colheita. Mas nos fala também que essa mesma chuva cai sobre a terra e, ao invés de ter uma grande colheita, ela produz espinhos. A chuva aqui são os ensinos da palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o ensino de Deus que desce sobre as nossas vidas. Há aqueles que produzem frutos. Uma boa colheita, uma grande colheita. Mas há aquela terra que produz espinhos, ao invés de frutos. Eram pessoas que não estavam crescendo na fé. Eram pessoas que, por aquele tempo que eles tinham de conversão, de nova vida com Jesus, eles já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando outros, já deveriam estar discipulando outros, mas eles precisavam retornar ao leite, à papinha espiritual. Não suportavam um alimento mais sólido. Precisavam crescer, precisavam amadurecer. Por quê? Porque cristãos maduros, eles esperam no Senhor. Eles não esperam no homem. Eles não esperam em alguém. Mas cristãos maduros esperam no Senhor. Então, por que eu devo esperar em Deus? Por que eu devo esperar em Deus? Por que eu devo esperar nas promessas de Deus? Por que eu devo esperar naquilo que o Senhor diz? Em primeiro lugar, a espera é indicativo de maturidade. A espera é indicativo de maturidade. Você pode repetir esse ponto comigo? A espera é indicativo de maturidade. Eu sou maduro? Eu tenho esperado em Deus? A espera é indicativo de maturidade. Quem não sabe esperar?
Quem não aguenta esperar? Hein? Criança. Criança não sabe esperar. Tem aquela historinha, né? A mãe fez doce e o doce estava quente. Mãe, quero doce. Está quente, meu filho. Mãe, quero doce. Está quente, meu filho. Mãe, quero doce. Está quente, meu filho. Vai lá, enfia o dedão no doce. Ai, mãe, está quente. Às vezes tem que botar a mão no doce, né? Tem que queimar para entender que precisa esperar. A espera é indicativo de maturidade. A espera em Deus. A espera na sua palavra. A espera nas suas promessas. A espera naquilo que Deus fala. A espera, então, é indicativo de maturidade. E o desafio aqui para os irmãos destinatários desta carta é que eles crescessem. E o autor enfatiza aqui que não há crescimento sem prática da palavra. Ninguém cresce apenas conhecendo a palavra de Deus. Alguém melhora só lendo a bula do remédio? Alguém melhora só lendo o tipo de tratamento que é ministrado? Você vai no fisioterapeuta, ele fala, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Ele saber disso produz melhora? Ele tem que exercitar. Ele tem que praticar. Então, o que traz crescimento espiritual não é o conhecimento, tão somente da palavra de Deus, mas é a prática da mesma. Então, aqui, no contexto que nós estamos vendo, a espera é indicativo de maturidade. À medida que eu vou compartilhando, eu vou pensando, eu tenho amadurecido, eu tenho aprendido a esperar no Senhor. O segundo ponto é algo muito profundo, irmãos, que o autor coloca aqui, nesse texto, nesse parágrafo que nós estamos considerando. Em segundo lugar, a espera, ela está fundamentada no caráter de Deus. Por isso, esperar é a coisa mais segura que nós temos neste mundo. Porque a nossa espera, ela está fundamentada, não nas circunstâncias, não na minha capacidade, mas a espera, ela está fundamentada no caráter de Deus. Se não, vejamos. Olha aí o verso 10. O que nos diz aqui sobre o caráter de Deus? Verso 10. O que nos afirma aqui acerca de Deus? Deus não é injusto. Então, a nossa esperança está fundamentada no caráter de Deus, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho. Só aqui um adendo, para aqueles que militam na obra do Senhor aqui. Eu quero dar uma palavra para você, que serve ao Senhor aqui na igreja, seja na diaconia, seja o pessoal da técnica, seja o pessoal da comunicação, seja a pessoa que trabalha com as crianças, aquele que lidera algum grupo, os ministérios, seja qual for, eu quero dar uma palavra de ânimo para você. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Então, continue firme, em nome de Jesus. Inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tem produzido frutos. Deus tem abençoado. Siga firme. Então, a nossa espera, ela está fundamentada no caráter de Deus, porque Deus não é injusto. Muitas vezes passamos por situações, passamos por circunstâncias. E nós somos tentados, muitas vezes, seja pela nossa carne, seja pelo tentador, a acharmos e pensarmos que Deus está sendo injusto. Tem um aluninho da minha esposa que ele sempre fala isso na classe. Isso não é justo?
Isso não é justo. Interessante que sempre quando é com a gente nunca acha que é justo, né? Mas o texto aqui nos fala que essa espera, ela está baseada no caráter de Deus, e o caráter de Deus não é injusto, o caráter de Deus é marcado por justiça, o caráter de Deus é marcado por retidão, e essa é uma questão de fé, porque nós não vemos como vê Deus, nós somos limitados, e muitas vezes no nosso julgamento, nós dizemos, isso não é justo, mas nós não temos todo o conhecimento, nós não somos soberanos. Já repararam? Quando morre uma pessoa boa, as pessoas falam ou pensam, poxa, por que um bandido não morre? Não é isso? Esse é o senso de justiça que muitas vezes nós temos, mas nós não sabemos nada. E quanto mais eu vivo, mais eu sei que eu não sei nada. Então, esse é um aspecto muito importante. E o autor de Hebreus estava mostrando isso para os irmãos aqui. Eles precisavam crer que Deus não é injusto e, portanto, eles podiam esperar no Senhor. O autor, ele continua nos falando aqui sobre esse caráter de Deus. Então, como que é o caráter de Deus aqui descrito? Deus não é injusto para ficar esquecido. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Deus não é injusto para ficar esquecido. Esse é um outro aspecto do caráter de Deus. Por que você pode esperar nele? Porque Deus não se esquece. Deus não se esquece. Você pode repetir isso para você ficar ligadão? Deus não se esquece. Você crê que Deus não se esquece? Ah, mas e naquelas horas? O patrão esquece, o chefe esquece, o encarregado esquece, o marido esquece a data de casamento, o marido esquece. O texto nos fala que você pode confiar nesse Deus, porque Ele não se esquece. O pastor esquece, o amigo esquece, o irmão esquece, a família esquece, o político esquece das suas promessas, mas Deus é fiel, e Ele cumpre as suas promessas. Deus não se esqueceu de José, preso injustamente, ficou lá mais tempo do que ele deveria ter ficado, porque o copeiro se esqueceu dele, mas Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de José. Que situação, que circunstância difícil, que circunstância adversa, que talvez em algum momento ele pensou que Deus tivesse sido injusto com ele, mas não foi. A Bíblia fala que Deus era com José. Deus não se esquece. As pessoas se esquecem, mas Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de Israel lá no Egito, gente. Eles desceram para o Egito, 70 pessoas aproximadamente, mas Deus tinha dito que eles iriam retornar à terra prometida. E depois de 430 anos, o povo retorna. Porque Deus cumpre a sua palavra, Deus vela pela sua palavra, para fazê-la cumprir, porque Deus não se esquece. Deus, Ele não se esqueceu de Isaac, o filho da promessa, nasceu debaixo de um milagre. Isaac estava com 40 anos, irmão, solteirão, como a gente costuma falar, né? 40 anos, o primeiro judeu. Isaac foi o primeiro judeu, fruto do relacionamento de Abraão com Sara, concebido de forma miraculosa. E Deus disse que da descendência de Abraão e Sara sairia um descendente, e dele Deus formaria o seu povo. 40 anos, Abraão preocupado.
Será que eu vou me casar? Quem que vai cuidar do Isaquinho? E aí Deus trouxe Rebeca, lá de Ur, lá de onde Abraão tinha vindo, 1.500 quilômetros de distância, né? O servo de Abraão foi buscar a Rebeca. Deus cumpriu a sua palavra, irmãos. Às vezes os rapazes falam, não tem mulher nessa igreja, ou vice-versa, né? As mulheres ficam chateadas, como não tem mulher aqui, né? As mulheres às vezes falam, não tem homem nessa igreja, os jovens, né? Meninas. Olha a situação de Isaac. Primeiro judeu, não tinha ninguém ali na região de Canaã. Teve que vir sob encomenda. Né? O servo de Abraão pegou lá 10 camelos, né, a mando de Abraão, né, 2 camelos 2.0, e viajou 1.500 quilômetros naquela época para trazer a Rebeca, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus não se esquece. Deus é fiel, irmãos. Creamos nisso, somos tentados a achar, a pensar que Deus se esquece. O milagre da espera, que isso aconteça. Que nós aprendamos a esperar e entender que Deus não se esquece. Eles casaram, Isaac e Rebeca. Não vinha filho de jeito nenhum. Que família difícil, gente. Que família difícil de gerar. E a Bíblia fala que Isaac orou pela sua esposa. Eu acho isso maravilhoso, gente. Isaac orou pela sua esposa. Sabe quantos anos ele orou para ela ter um filho? Aí veio 2, né? 20 anos. 20 anos, o milagre da espera. Deus é soberano, eu não sei o que ele vai fazer. Se ele não der filho, ele vai te dar uma coisa melhor, gente. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. É o milagre da espera. Porque Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu dos amigos de Daniel na fornalha. Deus não se esqueceu. Deus se fez presente, Deus se faz presente. Deus não nos livra muitas vezes das fornalhas, mas Ele está conosco. Ele atravessa conosco, Ele passa conosco. Deus não se esqueceu de Ana, que era estéril. E ela buscou o Senhor. E Deus se lembrou dela. E ela concebeu, como nós sabemos. Então, por que nós podemos esperar em Deus? Porque Deus não se esquece. Então, em primeiro lugar, a espera é indicativo de quê? De maturidade. A espera é indicativo de maturidade. Em segundo lugar, a espera está fundamentada em quê? No caráter de Deus. A espera está fundamentada no caráter de Deus. Você pode repetir isso? A espera está fundamentada no caráter de Deus. Estou repetindo, porque tem gente que está anotando e não tem PowerPoint hoje. Então, isso ajuda a fixar também. A espera está fundamentada, então, em Deus. Outro detalhe sobre o caráter de Deus. Você pode ver aqui no verso 17. Olha o verso 17. Vamos fazer um exercício de observação? Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Então, aqui nós temos uma outra descrição do caráter de Deus. Então, nós podemos afirmar que Deus não muda. Deus não muda. Deus não se esquece. Deus não muda. Ele é imutável. As pessoas mudam, não mudam? Umas mudam para pior e outras mudam
que seja assim. Mas Deus é imutável. Ele é o mesmo. Se você for em Hebreus 13, verso 8, você vai ver lá a afirmação do autor. Ele vai dizer que Deus, que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Então isso significa dizer, meus irmãos, que Deus, Ele não foi mais soberano no passado do que Ele é hoje. Amém? Deus não foi mais justo no passado do que Ele é hoje. Deus não foi mais amoroso no passado do que Ele é hoje. Ele continua o mesmo. Então creia, o mesmo amor que levou Jesus na cruz é o mesmo amor de Deus por você hoje. Ele é imutável. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, as coisas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Deus não foi mais poderoso lá no passado do que Ele é hoje. Às vezes a gente pode pensar, queria ter vivido naquela época, né? Por quê? Porque dá a impressão que o Deus daquela época foi mais poderoso do que Ele é hoje. Ele não muda. A Bíblia fala que os propósitos do Senhor, eles são imutáveis. Deus é soberano. Ele não foi mais soberano no passado do que Ele é hoje. Ele continua no trono. Ele continua reinando. Ele continua governando. É assim mesmo, gente. Há muitas coisas que nós não entendemos. Nós não enxergamos. Mas Deus é soberano. Independentemente das circunstâncias, Ele é maior do que as circunstâncias, infinitamente maior. Então, que a nossa espera, ela esteja fixada nesse Deus que não muda. Entra ano, sai ano. Entra século, sai século. Ele continua o mesmo, como nós, muitas vezes, cantamos. Há outro aspecto do caráter de Deus que nos é dito aqui, que o Senhor, Ele não mente. Verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Você pode repetir isso? É impossível que Deus minta. Esse é o caráter de Deus. Deus não mente. Por isso que eu posso esperar no Senhor. É impossível que Deus minta. Ou seja, gente, mesmo que Deus quisesse mentir, Ele não conseguiria. Porque não faz parte da sua essência. Deus é santo. Deus é puro. Deus é perfeito. Os homens mentem. Mas Deus não mente. Por isso que a minha espera, ela está fundamentada no caráter de Deus. Em terceiro lugar, a espera, ela está fundamentada na obra de Cristo. Veja o verso 19. Que verso lindo das Escrituras nós temos aqui. A espera está fundamentada na obra de Cristo, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Ele está nos falando aqui sobre esperança. Ele fala que a esperança é a âncora da nossa alma. Então nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a nossa espera, ela é algo muito seguro, porque ela está fundamentada na obra de Cristo. A nossa esperança em Cristo é a âncora da nossa alma. É uma analogia que o autor faz aqui. Vocês certamente conhecem esse instrumento da navegação, a âncora. Para que serve uma âncora? Para que ela possa fixar a embarcação, para que ela não possa se deslocar. A âncora, ela dá estabilidade àquele navio. O autor se utiliza aqui de algo que certamente os destinatários conheciam.
E ele compara essa espera em Cristo, essa esperança em Cristo, com uma âncora. Assim como a âncora fincada na areia, ou fincada na terra, fincada no fundo do mar, ou de um rio, dá estabilidade, dá segurança àquela embarcação, assim também o autor, ele está dizendo que a nossa alma, a nossa esperança, ela está fincada no Santo dos Santos, gente. Além do véu, na presença de Deus. Por isso o autor, ele nos diz que a espera, ela está fundamentada na obra de Cristo. A nossa esperança, a nossa espera, ela está fincada no próprio Cristo que está além do véu. Você quer algo mais seguro do que isso? Por isso vale a pena esperar nele, por isso que vale a pena descansar nele, por isso que vale a pena depender dele, por isso que vale a pena confiar nele, porque a âncora da sua alma está fincada além do véu. Isso lhe dá segurança, isso lhe dá consolo, alento, força, isso gera dependência de Deus, isso gera oração na sua vida. Então, a espera é indicativo de maturidade, a espera está fundamentada no caráter de Deus, a espera está fundamentada na obra de Cristo. E por que eu devo esperar? O texto, verso 12, que nós lemos, para que não vos torneis indolentes. Indolentes é negligentes, para que a gente, como cristãos, não nos tornemos irresponsáveis, mas para que a gente continue firme como cristãos, perseverantes. É por isso que eu preciso esperar nele, na palavra dele, no caráter dele. E essa espera, é marcada por fé, por longanimidade, porque é pela fé e pela longanimidade que nós vamos herdar as promessas de Deus. Eu gostaria de encerrar esse tempo lembrando de um exemplo que o autor aqui nos dá sobre espera. Um homem que aprendeu a esperar. Um homem que entendeu o milagre da espera. Verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, nos diz o texto aqui que Deus fez a promessa. Deus prometeu a Abraão que ele iria abençoar Abraão, que ele iria multiplicar a sua família e que dele geraria uma nova nação. E o verso 15 nos diz: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, o milagre da espera. Abraão aprendeu a esperar, viu, gente, em Deus. Abraão não nasceu sabendo esperar em Deus, mas ele aprendeu. Ele fez coisa errada até, porque ele não esperou. Porque a dona Sara chegou para ele: ô velho, né? Não tem jeito aqui, o vento já está seco, né? Eu permito que você possua a minha serva. Mas não era esse o plano de Deus. Causaram um problema enorme na família depois, né? Nasce Ismael, um conflito familiar terrível. Consequência até hoje, dos ismaelitas vieram os árabes, e um fica jogando bomba no outro, né? Judeu, árabe, árabe, judeu. Está vendo? Porque Abraão não esperou. Pelo cumprimento da promessa de Deus, da palavra de Deus. Mas Abraão aprendeu a esperar. Tanto é que ele é chamado pai da fé. Então, se você está aprendendo ainda, há esperança, tá bom? Há esperança para mim, estou aprendendo a esperar pelo cumprimento da palavra dele na minha vida. Para que a gente não se torne aí indolente, como nos diz aqui o texto. Houve um momento de fraqueza, mas ele cresceu. Saul é um exemplo de alguém que não esperou. Ele estava lá para ir para uma guerra, esperava o profeta não chegava,
já tinha dado a hora, ele queria saber se ia para a guerra, se não ia, ele mesmo ofereceu o sacrifício. Coisa terrível que Saul fez, porque ele não esperou. E ele perdeu o reino por causa disso. Queria que nós tivéssemos um tempo de oração neste momento. Vou chamar o pessoal da música. Coloque-se em atitude de oração. O milagre da espera. A espera é indicativo de maturidade. A espera está fundamentada no caráter de Deus. Deus não é injusto, Deus não se esquece. Deus não muda, Deus não mente. A espera está fundamentada na obra de Cristo. A âncora da nossa alma está fincada no próprio Cristo. Você tem amadurecido? Você tem aprendido a esperar no Senhor, pelo Senhor? Muitas vezes as promessas de Deus levam um certo tempo para se cumprirem. Existe uma situação de momento que requer de você uma espera, com oração, com entrega, com submissão. Você tem perseverado? Gostaria de orar, mas vamos nos colocar em pé, vamos cantar esse louvor, depois nós oramos.